Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós iniciarmos com oração nesta manhã. Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Somos gratos a ti, por o Senhor nos permitirmos estarmos aqui. Deus, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar operando, Senhor, milagres e maravilhas em nosso meio, Senhor. Fala conosco através dos louvores e através da tua palavra. Abençoa todos que estão presentes, aqueles, ó Pai, que ainda, Senhor, estão se deslocando das suas casas, aqueles que estão no trabalho nesta manhã e aqueles que não virão, que assistirão, Senhor Deus eterno, através dessa transmissão. Deus, fala conosco, abençoe mais uma escola bíblica dominical em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos, amém? Vamos louvar o hino 193 da nossa harpa. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas revistas, os irmãos que têm a revista. Nossa lição 12, hoje é a 12ª lição deste trimestre de 2020, qual já estamos chegando ao encerramento. Domingo que vem é a última lição. Louvamos a Deus, por Deus nos permitimos chegarmos até aqui, queridos. Hoje é considerado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus, nós somos gratos a Deus por Deus
nos ajudar a estar aqui para aprendermos a Tua Palavra, para poder estarmos aprendendo uns com os outros, tirando as nossas dúvidas. Sabemos que a escola bíblica dominical, ela ajuda na vida do cristão. Se você quiser ser um obreiro do Senhor, tem que participar da escola bíblica dominical. É aqui que você vai aprender mais um pouco. Então, que Deus possa estar colocando a cada dia mais e mais esse desejo no nosso coração de estar participando da escola bíblica dominical. Então, temos visto que muitos não querem participar da escola dominical, tem visto que muitos preferem estar dormindo, né, em casa do que estar na escola bíblica dominical pela manhã. E hoje pela manhã eu estava meditando, irmãos, você trabalha a semana inteira para o homem, né? Para o homem você trabalha, você tem um patrão, se você não é o próprio patrão, mas você trabalha da mesma forma. E quando chega no domingo, que é o domingo do Senhor, o domingo de estarmos aqui, e muitas vezes nós não tiramos, né? A semana toda correndo, segunda a sexta, ou tem pessoas segunda a sábado, e tem pessoas que trabalham no domingo também, correndo, em busca do seu próprio sustento, em busca de sustentar a sua família, mas esquece de buscar também aquele sustento que é o sustento espiritual. Então, o domingo, às vezes você pode pensar, não, mas se eu for domingo pela manhã, daqui a pouco eu vou chegar em casa, vou ter que fazer o almoço, e daqui a pouco vou ter que voltar de novo, porque o culto começa às 18. Mas é assim, queridos, a nossa vida de cristão é essa. Então, nós temos que termos este desejo de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, esse desejo de aprender, esse desejo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu nome enquanto está perto. E assim será a nossa luta aqui na terra, será essa. Nós temos que tirarmos este domingo verdadeiramente para o Senhor, para buscar o Senhor, para agradecer a Ele pela semana que se passou, a semana de luta, de provações, de angústia, de tribulações, mas nós vencemos e estamos aqui para agradecer a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui então a lição 12. Os irmãos que não têm a revista, pode abrir a sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Primeiro vamos ler Esdras, capítulo 9, versículo 1 e versículo 4. Depois iremos ler Neemias 13, do 23 ao 26. Aí Neemias, capítulo 9, versículo 38. Depois Neemias 10, do versículo 1, 29 e 30. Então deixe a sua Bíblia aberta em Esdras e depois vamos passar para Neemias. Amém? Vamos lá. O título desta lição é um título bastante atual, né? Porque que os irmãos sabem, essa revista foi escrita lá na década de 90 e hoje nós estamos fazendo essa reedição agora nesse trimestre de 2020. Então aqui, queridos, vai falar sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Textuário diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com uma injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Eu me lembro muito bem que quando eu era jovem, queridos, eu lia muito isso aqui para os jovens. Quando eu era presidente dos jovens, eu gostava de ler esse versículo aqui para mostrar para eles que não tem comunhão de forma alguma a luz com as trevas. Então não tem desculpa de um cristão verdadeiro e ter comunhão com as trevas, um jovem lá namorar com aquele que não é cristão. Eu sempre dizia isso aqui bastante. Esse versículo aqui foi lido muito na minha juventude. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 9. Versículo 1 até o versículo 4. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra,
e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e rasguei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias capítulo 13 agora, queridos. Lemos Esdras, agora Neemias 13, versículo 23 ao versículo 26. Você que estiver em casa, se por acaso estiver assistindo, Neemias capítulo 13, versículo 23 ao 26. 23. E vi também naqueles dias os judeus que tinham casado com mulheres astoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio astodita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e o fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos e os seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias capítulo 9, só o versículo 38 agora. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram os nossos príncipes, e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. Versículo 1. E os que selaram foram Neemias, ou Tisanta, filho de Acalias, e Zedequias. Versículo 29. Firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento, e que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30. E que não daríamos aos nossos filhos aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amém? Vamos orar. Deus, nós te glorificamos e te exaltamos pelo louvor, pela tua palavra. Deus, continua falando nesta manhã, através, ó Pai, querido Senhor, Deus, do teu servo que estará transmitindo, Senhor, essa lição, que ele possa ser um canal, Senhor, de ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo conduz, que o teu Espírito Santo nos ensina, Pai, nesta manhã. Abra nosso entendimento, Pai, abra o nosso coração para receber a tua palavra, e que a tua palavra, Deus, possa alcançar corações, ó Pai, dispostos, ó Deus eterno, Senhor, a recebê-la. Senhor, que o Senhor possa estar falando, aqueles que aqui estão, aqueles que estão ouvindo, ó Pai, esta mensagem, através dessa live, ou que depois assistirão, ó Pai querido também, Senhor, essa escola gravada. Deus, fala conosco, que abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Presbítero Francisco. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos alegres pela oportunidade que temos de estar nesta manhã na igreja para estudar a palavra de Deus. Que estejamos alegres pela oportunidade que temos, né? Pela oportunidade que temos de nos reunir para o estudo das Escrituras. Que nós estejamos aproveitando ao máximo, porque tem uns assuntos que pouco é tratado na igreja, não sei por qual motivo, mas que nós temos nesta manhã a oportunidade
como foi sugerido no tema da nossa lição que nós temos em mãos aqui hoje, o combate ao casamento misto, né? Combate ao casamento misto. Esse é um assunto, como o Flávio bem falou aqui, que era muito comentado há alguns tempos passados, e ultimamente muito pouco tem se falado, né? Eu não sei se é interessante a gente ler a revista, eu possivelmente não faça uso da revista pelo fato de a gente ter uma transmissão, e isso aqui fica registrado, acredito que por muito tempo. Então, pessoas que terão acesso a esse vídeo, a essa ministração daqui 3, 4, 5 meses, não tem nem sempre o material para acompanhar. Então, é melhor a gente ir trabalhando, claro que com o assunto da revista, mas com o que já estudamos, né? Acredito que fica mais fácil, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que fica mais fácil assim. Claro que outros irmãos que ministram acham mais fácil fazer uso da revista e não se discute, é direito de cada um. E a questão aqui é o seguinte, nós devemos partir do princípio de que a Bíblia, eu costumo dizer que depois do advento de Jesus, depois da manifestação de Jesus, depois de toda a revelação que nós temos por meio de Jesus, toda a explosão de conhecimento que Jesus nos deu, tudo isso que o Espírito Santo amadureceu em nós, para nós hoje fica bem mais fácil fazer análise de um texto. Fica bem mais fácil fazer análise de um texto. Muito embora, com toda essa explosão de conhecimento, de sabedoria, de revelação que foi nos dado, nós passamos muito tempo sem poder fazer uso de tudo isto. Porque os irmãos lembram muito bem que antes da reforma, as Escrituras, era quem dominava, quem tinha acesso às Escrituras e acesso à interpretação das Escrituras, era somente um sacerdote, era somente o bispo da igreja. Essa turma estudava as Escrituras, fazia uma interpretação e entregava para a igreja. Então, era o bispo, era o papa, era o cardeal, era o sacerdote, era a tradição da igreja, era o magistério da igreja. Então, assuntos diversos se tratava interiormente dentro da administração, se resolvia aquilo e se transmitia. O tempo passou e depois da reforma ficou melhor para nós, porque aí surgiu o protestantismo, do qual nós fazemos parte. E então, os irmãos que não concordavam com determinadas interpretações e com determinados métodos de aplicação, eles simplesmente protestavam e não aceitavam. E o fato é que no passado não podia se perguntar nada à Bíblia. Hoje nós temos um método muito prático na igreja, os irmãos que são estudantes da Bíblia sabem muito bem que a melhor forma de aprender é perguntar. E os irmãos que ensinam a Bíblia dizem o seguinte, olha, pergunte a Bíblia, porque a Bíblia responde. E o que acontece é que hoje a gente pergunta a Bíblia e a Bíblia responde. O Espírito Santo continua dando discernimento, revelação e entendimento para os estudiosos, para quem está estudando a Bíblia, para quem está buscando esta revelação. No passado era proibido porque, à medida que você vai tendo essa revelação, vai tendo esse conhecimento e vai crescendo, você vai se libertando da turma que quer te manter preso, manter subjugado, que quer te manter cativo ali, não quer abrir mão de tudo isto, né? Então, é um assunto muito sério e nós devemos ter cuidado com isso. Um outro assunto que nós devemos, hoje, como analista de textos variados, nós devemos ter cuidado né, é exatamente com a questão da crítica. Nós somos críticos da Escritura? Sim, claro que somos. Criticar e analisar. Nós não podemos ser um crítico pejorativo, né, de diminuir as Escrituras, de fazer uma análise errada de um texto. Nós devemos ter o máximo de cuidado com isso. Agora, que você tem o direito, tem. Tem o direito, tem. A responsabilidade é sua. Mas, claro que, com a ajuda do Espírito Santo, você sempre vai estar perguntando e a Bíblia vai estar respondendo, né? Vai estar perguntando e a Bíblia vai estar respondendo. Não fique preocupado com isso. Inclusive, nós temos algumas videoaulas já
no YouTube, eu de vez em quando eu vejo que lá tem 20, 30, 40 pessoas que assistiram, que olharam e tudo mais, e não estão dizendo nada a respeito. Seria bom que os irmãos começassem a dizer alguma coisa lá. Não só, beleza, gostei, sendo que não gostou, estou de acordo, sendo que não está. Pode fazer seus comentários, porque se a gente consegue analisar um texto bíblico e, às vezes, até aplicar uma crítica no sentido de dar uma interpretação melhor, por que não pode fazer isso a mim, ao pastor Francimar, ao pastor Roger, a qualquer um outro obreiro que esteja aqui ministrando, tanto nesta igreja como em qualquer uma outra? A gente pode fazer sim, e é uma forma da gente avaliar as coisas, né? Então, não se preocupe, porque é perguntando que se aprende, e é perguntando a Bíblia que a Bíblia responde. E nós devemos entender também que o maior intérprete das Escrituras é o próprio Jesus, né? Jesus é o maior intérprete das Escrituras. Você pode pegar qualquer texto das Escrituras e lançar à luz de Jesus. Jesus, como o senhor analisaria essa questão aqui hoje, de casamento misto? Como Jesus analisaria hoje? Se nós somos, de fato, conhecedores do ministério, e se nós, de fato, estamos amadurecendo progressivamente a uma mente de Cristo, a gente saberia muito bem o que Jesus faria com relação ao casamento misto, que foi tratado há 2.500 anos aproximadamente por Esdras e por tantos outros, né? Então, fiquemos à vontade, vamos aproveitar esses 30 minutos que nos cabe e vamos andar. A questão da evangelização é muito séria, porque nós somos monoteístas. E nós temos 3 grandes religiões monoteístas. A primeira, pela ordem cronológica, é o judaísmo. Depois nós temos o cristianismo, depois nós temos o islamismo. Pela ordem cronológica, né? Se a gente colocar isso pela ordem numérica, nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo e nós temos o judaísmo. Nós temos o cristianismo hoje com 2,2 bi de pessoas na Terra. 2 bilhões e 200 milhões de pessoas hoje no planeta Terra se diz cristãos. 2 bilhões e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas na Terra se diz muçulmano. Faz parte do islamismo. E apenas 13 milhões aproximadamente de pessoas hoje são judeus, se diz judeus. Então você vê que dentro do monoteísmo, as 3 maiores religiões citadas aqui, a gente está falando de religião monoteísta, porque se a gente pegar o politeísmo, o hinduísmo domina isso aí, né? Mas o fato é que nós temos o cristianismo, pela ordem numérica, o islamismo e o judaísmo. O judaísmo hoje com aproximadamente 13, 15 milhões de pessoas. Mas por que o judaísmo só tem 13 milhões de pessoas, uma religião com aproximadamente 7 mil anos? É porque o judaísmo, ela não é uma religião estritamente missionária. O judaísmo não é uma religião missionária e eles não têm interesse nesse assunto. Claro, você não vai ver um rabino numa praça entregando panfleto e dizendo para você se converter ao judaísmo. Você não vai ver um rabino numa esquina com uma caixa de som ou dentro de um ônibus desses aí pregando o evangelho de Jesus segundo escreveu Isaías. Não vai ver. O fato é que o judaísmo é uma religião de um povo. Como foi dito aqui na lição de número 7, nesse trimestre, o judaísmo é a religião de um povo, de uma gente. Então, ninguém se converte e consegue ser judeu. Judeu é quem nasce judeu. Eu posso ser um simpatizante do judaísmo, mas judeu nato eu não consigo ser. Eu posso ser um judeu por questão de querer seguir uma doutrina, mas chegar ao ponto de ser um rabino, chefe de sinagoga e etc. e tudo mais, eu não consigo, porque aquilo é atributo de judeu.
Eu posso ser um simpatizante, gostar da doutrina, eu posso gostar da religião, eu posso gostar da história, mas eu não consigo ser um judeu, porque judeu só se dá por meio de genealogia. Só é judeu quem nasce de pai e mãe judia. Quem não for filho de pai e mãe judeu, não é judeu. Essa era a regra primária. Com o passar do tempo, devido a tanta coisa que aconteceu na história, o sujeito, para ser considerado judeu, ele precisava de, no mínimo, ser filho de um ventre judeu. Por que isso aconteceu? Porque com muitas guerras, um período de barbárie que a raça humana vivia, então, infelizmente, era normal acontecer estupros em mulheres. Então, às vezes, uma mulher judia, ela era violentada. Que culpa ela tem? Nasceu um menino, e que culpa esse menino tem? Mas ele é filho de um ventre judeu, então ele é judeu. Isso foi tratado já há muitos séculos e assim foi definido. Então, para ser judeu, ninguém é judeu porque aceitou o batismo de João Batista. Não, ninguém é judeu porque aceitou o batismo de João Batista. Ninguém é judeu porque se converteu ao judaísmo. Só é judeu quem tem o DNA de judeu. Por esse motivo, o judaísmo é uma religião tão antiga, com 15 milhões de pessoas aproximadamente no planeta Terra. Né? Então, isso é interessante a gente ver assim. Uma outra questão é que nós vamos tratar aqui, é que o casamento misto não era assunto apenas dos dias de Esdras. Ele já era um problema vivido há muitos anos, há séculos antes de Esdras, mas muito tempo antes. E as Escrituras nos mostram como isso se dava e como isso se deu. Né? Os irmãos, com certeza, já devem ter perguntado isso para a Bíblia, ou já devem ter indagado alguma coisa. E a Bíblia quis responder e às vezes nós não tivemos interesse em ouvi-la. Mas que casamento misto aconteceu no passado e muitas vezes. Muitas vezes. E nós temos casos extraordinários de casamento misto registrado na Bíblia. E como resolver isso? Não foi resolvido. Um dos casos mais enigmáticos que nós temos na Bíblia é o casamento de Esaú. Esse está registrado em Gênesis, né? No capítulo 26, 34, 28, 6, 9, 36 e tudo mais. Vocês sabem muito bem que Esaú era irmão de Jacó, que era filho de Isaac, que era neto de Abraão. E quando há um dia, vocês conhecem toda a história da briga que houve entre Esaú e Jacó, por conta de primogenitura, que é um outro assunto, mas o fato é que Jacó assumiu a primogenitura, Jacó agora se torna um rapaz adulto, chega à idade de casar, e Isaac manda que Jacó procure a sua parentela, procure o seu povo, porque Jacó tinha que casar com alguém da linhagem. Esaú foi esquecido, nada foi dito para Esaú. Esaú fica chateado com toda aquela informação, com tudo aquilo que ouviu falar, porque Esaú já tinha um temperamento diferenciado, como os irmãos sabem, totalmente diferente de Jacó. A criação e a educação de Esaú parece que foi um pouco mais rústica, e ele vivia mais no campo, não tinha a sombra de casa todo dia para ficar sossegado, e o cara ficou meio bruto. O que é que Esaú faz? Esaú fica com raiva, Roger. Né? Esaú fica chateado e procura o seguinte: eu vou casar com uma das filhas dos ismaelitas. Ismael era o primeiro filho de Abraão com Agar. Então, essa turma já estava dispensada pelo judaísmo. Muito embora Ismael se considerava filho de Abraão, como de fato ele era filho de Abraão. E lá no episódio da dispensa de Ismael, Deus prometeu para Abraão que faria de Ismael também uma grande nação, como de fato fez. E vocês conhecem e sabem da história. E aí, Esaú diz o seguinte: olha, o que acontece é o seguinte, eu sou filho de Abraão, Ismael também é filho de Abraão, e existe uma rivalidade, já existia naqueles dias uma rivalidade entre o lado de Isaac e o lado de Ismael, mas o que eu posso fazer é o seguinte: a única forma de eu me vingar da minha mãe, Rebeca, do meu pai Isaac, de toda essa maldição que a mim foi atribuída, é casar com a ismaelita. E casou. Foi uma forma de vingança de Esaú.
E quando você vê o Gênesis narrando a respeito da história, pode pegar aí a partir do capítulo 26 de Gênesis, que tem algumas páginas tratando do assunto, e depois você vai continuar pesquisando, estudando, e você vai ver que o assunto é sério. Tudo bem, o casamento de Esaú com uma ismaelita não faz diferença, até porque Ismael já estava descartado da comunidade isaquiana, não faz diferença. Esaú simplesmente se revelou, deixou mais clara a ruindade que existia no seu coração. A gente pode pensar assim. Natural. O que é que eu podia esperar de Esaú se não fosse um casamento com uma ismaelita? Não faz diferença. Mas o fato é que, quando você vê o judaísmo, só é judeu quem é filho de ventre judeu. E aí nós vamos partir agora para um assunto bem... Possivelmente a gente vai concluir com a nossa revista aqui. Os irmãos já leram, com certeza quem tem o material já leu, quem não tem vai ler, e quem já leu vai ler de novo, estudar. Mas nós temos aqui um assunto muito sério, que é um assunto de José. José foi mandado para o Egito. Isso aqui é batido. A gente, como disse o pastor Flávio aqui, lá na escola dominical, no primário da escola dominical, a gente começa a pegar aqueles livros ilustrativos de José chegando no Egito, escravo, amarrado de corda. Lembra desse gibizinho que a gente via, né? Então, isso aqui, sem comentários, né? Não precisa comentar. O fato é que José foi mandado para o Egito, vendido, como vocês sabem, e tudo mais. Quando José chega no Egito, passa por toda a dificuldade que ele passou. Quando é um determinado dia, Faraó dá para José uma mulher, uma esposa, né? Essa esposa, ela era filha de um sacerdote chamado Potifera, sacerdote de On. Ele dá essa princesa para José casar. É interessante a gente começar a analisar assim a Bíblia. Não é invenção. Até aqui aqui não é uma interpretação de quem quer que seja, minha ou de alguém. Não, é a literatura. É a literalidade do texto. Asenate se torna esposa de José. Essa menina, essa senhorita, era filha de um sacerdote de On, sacerdote de práticas egípcias. Essa menina não era judia. Não era ainda, só quem estava no Egito era José somente. Depois, posteriormente, é que a turma foi, como vocês sabem a história. Mas a menina casou com José. E José viveu bem com essa menina. Pelo menos o registro histórico, bíblico, não faz questão de ficar citando briguinhas de José, porque José não tinha tempo de brigar, né? O cara trabalhava demais. Eu acho que muitas das nossas brigas que a gente tem em casa hoje é porque a gente está tendo muito tempo perdido. Trabalha que eu quero ver se você tem tempo de brigar. Não briga, não tem tempo. Trabalha 24 horas que eu quero ver se dá problema. Trabalha 16 horas, fica só 4 para dormir e 4 horas para gastar o dinheiro. Pronto, está resolvido. O fato é que essa turma viveu bem. E um problema aqui que a gente tem que analisar é o seguinte: essa Asenate deu a José 2 meninos. Esses meninos eram Manassés e Efraim. Mas só é judeu quem é filho de ventre judeu. Esses meninos não eram filhos de ventre judeu. O que eu estou fazendo aqui, eu tenho um problema sério comigo, é a minha forma de falar, é o meu sotaque de falar. Eu tenho que... Porque de vez em quando eu falo assim de uma forma, parece que eu estou sendo muito imperativo. Não é assim. Isso é um problema, eu tenho que melhorar nesse aspecto, né, porque outras pessoas conseguem falar com mais facilidade, mas eu vou me empolgando e o meu tom de voz mantém firme, e às vezes a pessoa diz, não, mas esse cara está dizendo o quê? Ele está afirmando, está questionando, está inventando e tal, mas vou entendendo, eu vou melhorando. Quando é mais tarde, Manassés e Efraim se tornam tribo. Das 12 de Israel, Manassés e Efraim assumem José, e nós temos 2 tribos. Não é grave isso? Porque o casamento misto não foi... Olha só a colocação que eu estou fazendo, entenda bem. Se tornam 2 tribos importantes, renomadas, com bênção especial de Jacó.
É por isso que é interessante a gente ficar vendo essas coisas, ler, estudar as Escrituras. Não faz mal. Não faz mal. É uma boa diversão. Então, Manassés e Efraim se tornam tribos das 12 de Israel, que é muito bem representada hoje pelo judaísmo. Entenderam o questionamento, né? Só para a gente ver que a questão do casamento misto não foi coisas dos dias de Esdras e Neemias. Isso se deu muito antes do cativeiro babilônico, inclusive. Isso se deu lá no cativeiro egípcio, e ainda antes do cativeiro egípcio, porque a turma nem escravos do Egito ainda eram quando começou o casamento misto. Como é o caso de Ismael, e como é o caso de José, e como é o caso de Moisés. Que Moisés se tornou genro de Jetro. Vocês sabem que quando Moisés dá uma facada no sujeito, dá um mata-leão no sujeito lá no Egito, e enterra lá, e Moisés vai embora, porque o negócio não estava muito fácil para ele. Quando ele chega na região de Midian, essa matéria o pastor Roger domina muito bem nos cursos de ensino. Quem acompanha o pastor Roger como eu há 20 anos, é a matéria que ele domina muito bem, a matéria de Jetro, de Moisés. Aliás, o Roger é um expert no Pentateuco, isso nós devemos admitir, né? E o Roger domina essa matéria muito bem. Mas o fato é que quando Moisés chega lá na casa de Jetro, se anima por lá, e Jetro, que era um sacerdote de Midian, ele não era sacerdote da ordem de Arão, não, era um sacerdote lá de Midian. E ele dá a Moisés uma filha, Zípora. Moisés casa com essa menina e constitui família. Casamento misto. E eu acho que Moisés viveu muito bem. O filho de Moisés com Zípora, muito pouco se fala a respeito. Eu não quero aqui tecer comentários agora, porque eu já falei para vocês que meu tom de voz não ajuda, mas muito pouco se fala de Gerson e de sua história. Mas Moisés casou com Zípora. E o judaísmo é o seguinte: só é judeu quem é filho de ventre judeu. Quem não for filho de ventre judeu pode até pertencer, pode até estar na sinagoga, mas ele será sempre ele. Pois bem, o tempo passou e Moisés se engraça novamente por uma senhorita cuxita. E o pastor Roger já ministrou isso algumas vezes. E o fato é que quando Moisés se engraçou por essa outra senhorita, ele foi criticado por Arão e Miriam, que eram seus irmãos. E aí, a crítica foi pesada. E aí, Deus chama os três para uma conversa. Deus chama os três a uma conversa, lá na tenda do concerto, na tenda da congregação, e diz para os dois: olha, por que vocês estão criticando Moisés? Deixa eu dizer para vocês, a vocês dois e aos demais, quando eu quero me revelar, o máximo que eu faço é me revelar por visões, por sonhos e etc. Vocês não podem criticar Moisés, porque a ele e com ele eu falo tete a tete, eu converso face a face. Por uma crítica que Miriam fez, querendo desautorizar Moisés no seu ministério. Miriam e Arão ali, mais ou menos, não estou dizendo que estavam tramando, mas estavam questionando bem forte. Questionando de forma forte, que aquilo podia vazar para a comunidade, e se o clã teve problema aqui, como fica a comunidade? Deus vai e corta logo as asas. Deus podia ter dito: Moisés, é o seguinte, os meninos têm razão, você entrega a menina lá de volta, e vai tomar conta do seu ministério, e bola para frente, vocês dois cala a boca, cala, está resolvido. Deus disse: olha, com ele eu falo cara a cara, com vocês dois é quando der, entendeu? Vai embora. E como gorjeta, Miriam, você vai ficar leprosa, beleza? E aí vai depender da oração de Moisés, ok? Para ficar sarada. Se não, Zé Fini, não tem conversa. E assim está registrado, não é?
Vocês pegam lá direitinho que vocês vão ver aqui. Números capítulo 12. Vai tratar desse assunto. Então, o casamento misto existia. Existia. Né? Nós temos um assunto muito sério, que é a questão de Noemi com seus 2 filhos que casaram com 2 meninas que não eram judias, Orfa e Ruth. Noemi, 2 filhos, casaram com 2 meninas que não eram judias. Esses meninos morrem, Noemi diz para as meninas, olha, vocês tomam conta da vida de vocês, eu vou cuidar do meu barco, eu vou voltar para a minha terra, e vocês estão livres, porque o casamento é até o dia da morte, né? Então morreu, acabou. Vai cuidar da vida de vocês. Órfão diz, beleza, estou livre, realmente estou, tenho o direito de sair fora, e saiu. Ruth diz, não, eu vou voltar com a senhora. Não, mas você é viúva, eu também sou viúva, eu não tenho nada, você muito menos. Acabou para todo mundo. Ela falou, não, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, a sua história é a minha história, eu não abro mão, é um direito meu. Direito de quê? 2 viúvas, sem nada mais. Aí volta. Boaz, a história é longa, e claro que aqui tudo é sintético, vocês vão analisando, e vocês todos são conhecedores. Boaz casa com Ruth. E aqui é fantástico a história, né? Porque Boaz casa, ele vai lá, casa, arremata. É um direito, eu vou pegar, assim é minha, eu sou o remidor. Eu sou o remidor, eu posso remir se quiser. E Boaz disse, eu quero. E teve toda aquela facilidade que a Noemi orientou a Ruth, e a Rutinha fez conforme o script, e deu certo. O fato é que Boaz, judeu, vai redimir a Ruth, não judia, e ali tem um casamento, e dali nasce Obed, dali nasce Jessé, dali nasce Davi, e dali vem Jesus. Não é? Ou não foi? Ou essa não é a história sagrada? E dali vem Jesus. E aí o grande problema do judaísmo é exatamente esse. Eu já falei para vocês aqui uma vez, e recapitulando. Eu sou estudante do judaísmo como estudante, simpatizante zero. Assim como eu estudo um bocado de outras coisas de religiões diversas que não tem nada a ver com o cristianismo, mas eu sou apenas um estudante, eu não sou simpatizante. Eu aprecio a história, a forma de como foi conduzida, mas, sinceramente, eu não sou simpatizante do judaísmo. E os irmãos já perceberam isso. E também não tenho problema com você que é simpatizante. Não tenho problema com isso. Eu sei respeitar muito bem e sei os meus limites. Mas isso eu admito publicamente, e os irmãos que me conhecem há muito tempo já sabem disso. Né? Por que eu faço questão de dizer assim? Porque de vez em quando eu fico citando algumas coisas e não tenho muito apreço pelaquilo. Eu passo por como se fosse uma informação relevante na história, mas que não passa disso, sinceramente. Tomara que, se possível, eu me converta, mas possivelmente vai estar difícil. Então, nasce Obed, nasce Jessé, nasce Davi e nasce Jesus. Não é uma questão muito séria isso aqui? E aí nós temos aqui um casamento complicado, que é um casamento de Davi com Batseba. Esse casamento aqui, ele não podia acontecer não apenas porque Batseba não era judia. Não, ele não podia acontecer não apenas por esse motivo, segundo o judaísmo. Mas moralmente ele não podia acontecer porque Batseba era uma mulher casada, esposa de possivelmente um tenente do rei Davi, um homem que estava há 7 meses casado com Batseba. Em 7 meses ele tinha ficado apenas 1 semana com a esposa, porque era tempo de batalha, era tempo de guerra, e esse cara era aplicado às batalhas. Ele queria trabalhar muito em prol do reinado do seu senhor, e em 7 meses de casado, ele passou 1 semana com a esposa. Foi uma lua de mel curta, não teve tempo, rapaz. Por
nesse aspecto, eu particularmente acho que Davi não tinha que ter casado com essa mulher. Por questão moral, por questão de ética, por questão de compreensão. Mas a história conta que um dia Davi vê Batseba e fica interessado pela menina. Recém-casada, estava com certeza uma mulher muito bonita, a história faz questão de dizer assim, e Davi toma conhecimento, manda chamá-la e tal, e tudo mais. Batseba se apresenta, conta a história, diz de quem ela é propriedade, porque a mulher naqueles dias era propriedade. Davi diz, você é propriedade de Urias, e Urias é propriedade minha, então você é minha também, acabou. Ué, quem pode o mais, pode o menos. Quem manda no tenente, manda na subordinada do tenente. Né? E assim vocês conhecem a história. Davi já veio lá de Rute e Boaz. Obed, Jessé, Davi. Agora Davi, ele já veio lá dessa mistura, lembra disso, né? Já veio lá dessa mistura. Agora Davi casa com Batseba e nasce uma segunda mistura, que é Salomão. Salomão era filho de Davi, que já veio de uma mistura. Essa aqui é uma análise minha, que algumas pessoas escrevem assim, outros parece que não, mas como a nossa comunidade aqui é pouquinho, a gente diz assim, a gente também diz para muitos, se for o caso. Mas o que acontece é que Davi já veio de uma mistura. Se você pegar a genealogia, como tem muita gente devota, tem muito cristão devoto de genealogia judia, então faz o caminho de volta, que você vai encontrar gargalos no caminho que não passa. O caboclo ficou ali, não passou. Se esse for o critério de purificação, não passou. Porque fazendo o caminho de volta, Davi engancha em Rute. Não passou. Mas agora, tudo bem, mas quem vai dizer isso para Davi, né? Quem é doido de dizer, Davi, você não passou? A espada estava afiada. Então, quando chega em Batseba, Davi tem um filho que agora que não vai passar mesmo. Ou seja, o segundo filho, porque o primeiro filho morreu. E o segundo filho, que foi Salomão, se tornou o grande Salomão. E aí a história é longa, e aí é só uma questão para a gente refletir a respeito do assunto aqui. Claro que não é, talvez não seja uma manhã de escola dominical daquelas mais agradáveis, mais descontraída, mas a vida é assim. Tem dia que a gente come pirulito e tem dia que está só com palito. Né? Então hoje a gente fica com palito. Outro dia vocês têm pirulito doce. Mas então Salomão, se fizer o caminho de volta, não passa. E agora Salomão vem e extravasa todos os limites de responsabilidade genealógica, porque Salomão simplesmente arruma não uma Batseba, ele não arruma uma Rute, não, ele não arruma uma Zenate como José pegou no Egito, não, ele agora simplesmente pega 1000 mulheres pagãs diversificadas e atrapalha todo o processo de genealogia. E é bom quando o apóstolo Paulo diz, olha, vocês se desprendam dessa genealogia longa. Lembra, né, quando o apóstolo Paulo adverte os irmãos e diz, olha, fuja dessas genealogias extensas, isso não vai dar lugar nenhum. Eu interpreto o apóstolo Paulo dizendo, fuja, porque eu, Paulo, sou conhecedor desse assunto. Se a gente fizer o caminho de volta, bate, não passa. É igual você querer subir a cascata de uma grande hidrelétrica. Você vai chegar aqui e vai ficar batendo aqui, mas nunca vai subir. Se a regra for essa, porque não passa de volta. Veio, mas não vai. Isso não leva a lugar nenhum, são genealogias extensas, que vocês ficam discutindo, procurando onde é que está a pureza, o sangue puro de vocês, etc. Fuja disso, não leva a nada. Né? Então, isso aqui foi para a gente falar de Esdras combatendo o casamento misto, e a gente vai ver por que ele combateu, e eu não tiro a razão de Esdras, né? Mas a gente pegando assim um pouco da história regressa, fazendo um pouco desse percurso de volta e buscando muito mais, porque tem muitos outros, são dezenas e dezenas de muitos outros que está registrado, e são milhares e milhares de outros que não dá nem para registrar, porque vai ficar registrando tanto material sem tanta necessidade. Então, é bom a gente ver assim. É bom a gente ver assim, porque é assim que se anda, é assim que progride, né?
Mas o que acontece, que nós já estamos ali, falta só 10 minutos para as 10 horas, mas nós chegamos agora, depois dessa pequena análise a respeito de casamentos mistos na Bíblia Sagrada, e eles aconteceram, não teve como se desfazer, até porque aconteceu com os chefes e os cabeças da história na época. Então, quem afrontava Moisés, Deus dizia, não afronta. Quem afrontava Davi, não pode afrontar. Quem ia dizer para José no Egito que ele estava errado? Ele era governador. E aí, o certo é que a bênção do Senhor está onde há paz, né? Então, houve a paz entre José e Azenate, a bênção do Senhor ali estava. Houve paz entre Moisés e sua esposa, filha de Jetro, a bênção ali estava. Houve um consenso e um acordo, a bênção ali estava. A bênção ali estava. Aí nós chegamos agora nos dias de Esdras, e a gente diz, então, beleza, Esdras sabia de tudo isso que está sendo dito aqui? E claro que sabia. Esdras, nas Escrituras, está no mesmo nível de igualdade de Samuel, no mesmo nível de intelectualidade, de sabedoria, de conhecimento, de respeito. Ele está no nível de Davi, Moisés e Samuel. Esdras está no mesmo nível desses três. Um profundo conhecedor das Escrituras. Pode ter certeza que isso não é invenção, não. A história que diz, os estudiosos dizem que Esdras está no mesmo nível de Moisés, de Samuel e Davi. No mesmo nível de conhecimento, de respeito pelo sagrado, de querer, de se esforçar para que a coisa certa aconteça. Está no mesmo nível. Esdras foi Esdras, como pós-cativeiro, foi o homem sustentador do judaísmo. Pode ter certeza que se não houvesse a figura de Esdras e Neemias, o judaísmo tinha desaparecido naqueles dias. Ou então ele tinha voltado a um nível muito baixo, mas tão baixo que não tinha expressão nenhuma na sociedade daqueles dias, e muito menos hoje, depois de 2.500 anos. Arredondando os números, né? Então Esdras, quando vê tudo aquilo e conhece todo esse pretérito, e conhece, ele diz, não, mas nós temos que voltar, nós temos que nos esforçar ao máximo para que essa turma que um dia veio, se tornou cativa, e eles já perderam sua genealogia, já não conhece muito pouco da doutrina, porque Esdras foi um dos fundadores das sinagogas no cativeiro. Esdras lá estava, mas estava impulsionando que o conhecimento a respeito de Javé não fosse esquecido. Os irmãos estavam em Babilônia, mas eles tinham conhecimento das Escrituras, porque a história diz que Esdras foi o homem que implantou sinagogas no meio daquele povo. E assim, a Bíblia dos seus dias era ensinada àquele povo. Os valores de Deus, os valores morais, os valores sociais da sua sociedade judaica ele estava ensinando e implantando. Mas mesmo assim, o índice de casamento de judeus com babilônios era muito grande. Por mais que ensinou, para preservar uma raça, para preservar um povo, para preservar uma história, por mais que Esdras tivesse ensinado, como de fato ele ensinou, os irmãos continuaram casando. E então, Esdras agora com a autoridade que tinha, com o conhecimento que tinha, com a liberdade do rei que ele recebeu, direito de voltar à sua pátria, direito a reconstruir e direito a fazer a história novamente, particularmente, eu penso que Esdras usou todas as ferramentas que ele podia usar no seu tempo para o seu povo e para a sua época. Foi dura a decisão? Foi. Esdras podia fazer diferente? Não. Porque se alguém comentasse a respeito de Davi, com o seu casamento, e ele dissesse, não, está certo, continua, ele não ia preservar a semente que ele tinha tanto interesse. Se alguém questionasse o casamento de José no Egito, e por isso eu também tenho direito, ele não ia abrir mão, porque como é que nós vamos preservar a nossa genealogia, porque o judaísmo preza por isso, como é que nós vamos preservar a nossa história, como é que nós vamos preservar o nosso povo. Então, particularmente, eu acho que Esdras usou todos os recursos que ele tinha para o seu tempo. Se fosse hoje, a gente fazendo e pensando na nossa realidade hoje, como seria?
Possivelmente seria diferente. Possivelmente seria diferente. Possivelmente seria diferente. Com certeza seria diferente. Depois de Jesus seria diferente. A interpretação, a visão teria sido muito melhorada. Mas nós temos que entender que Esdras estava há 2.500 anos atrás, usando o único recurso que ele tinha. E o problema se alastrou para a gente resolver hoje, porque é o seguinte: quando Esdras diz assim, separa, separa e separa. Nós temos um problema muito sério com isso aí, que é o seguinte: você sabe o que aconteceu naqueles dias? Uma autorização de divórcio em massa. Quando você lê a história, se você lê um pouco mais sensível, você chora. Naqueles dias, a mulher e os filhos, o único provedor de sustento que existia numa casa era o macho, era o homem. Então, uma mulher com 4, 5 filhos, que naqueles dias tinha, era muito. 4, 5, 6, 8, 10 filhos. O único provedor era o marido. E agora o sujeito chegar em casa e dizer, ó, Jeová mandou eu deixar a minha mulher e os meus filhos. É muito dolorido atribuir isso a Jeová. Essa aqui já é um pensamento meu. Mas vão entendendo, é muito dolorido atribuir isso a Jeová. Imagina você, pai, que aqui está hoje, que a maioria de nós aqui já criamos nossos filhos, mas amamos ainda, mesmo criados, amamos nossas esposas. E você hoje está numa reunião que Esdras estava, e Esdras dizia assim, acabou, tem que entregar mesmo, e você chegar em casa e ver uma mulher que não tem, acabou, depois de divorciada naqueles dias, não tinha mais escapatória, não valia mais nada. Era muito raro encontrar um Boaz para redimir. Isso é uma exceção. E o cara chegar em casa e dizer assim, ó, mulher com 3, 4, 5 meninozinhos, eu a partir de hoje, ó, estou com Jesus, tchau para vocês. É muito complicado. O homem era o único provedor da família. Foi uma decisão dura que Esdras tomou. E mais dura ainda a decisão do sujeito que acatou. E a história conta que não foi 100% que acatou, não. E esse foi expulso da comunidade judaica. Não foi tratado mais como judeu, até porque vocês que estudaram, que estudam a matéria, vocês viram que quando Esdras coloca supervisores para supervisionar todo aquela forma de desautorizar o casamento, o cara vai pessoalmente na residência. Ele estava batendo de porta em porta, fiscalizando. E o sujeito que não desmanchasse o casamento, perdia direito de propriedade. Perdia direito de salário, trabalhar e receber salário e tudo mais. Perdia direito de ser considerado um judeu. E para muita gente naqueles dias, sendo judeu, ser considerado um não judeu era uma afronta. E aí você imagina, se coloca no lugar, chegar hoje em casa, a mulher com 2, 3 meninos, uns 2 doentes em casa com coronavírus, e você dizer, nem álcool em gel tem mais, filho, tchau. Jeová mandou. Pai, vem aqui, quem mandou? Jeová. Pai, quem mandou? Jeová. Pai, quem mandou foi Jeová. Pai, quem mandou foi Jeová. Mas pai, foi. Mas pai, por favor, pai. A mulher arrancando os cabelos. Porque se Esdras arrancou a barba e os cabelos da cabeça quando soube do casamento, imagina a mulher que ia perder o único provedor que tinha em casa. E perdeu em nome de Deus. Isso é grave. Isso é grave. Isso é para se estudar. Isso é para estar cada dia mais gostando da forma de como as Escrituras têm interesse em se revelar para mim e para você. Isso é para estar satisfeito por ter Jesus no coração hoje. E Jesus hoje daria uma interpretação apaziguadora para essa questão toda. Mas o fato é que o nosso irmão Esdras usou, repetindo, todos os recursos que ele tinha. Ele não podia fazer mais nada. O prejuízo foi grande? Foi. O prejuízo foi grande, foi. Mas fazer o quê? Essa é a história dos homens. Né? Essa é a história dos homens. Então, é complicado. É porque de vez em quando vem uns flashes na cabeça para esticar a conversa, mas não pode esticar não, tem que cortar. E acabou. Né? Então, é por aqui, irmãos. Né? Nós terminamos agora o nosso tempo, já são 10 horas e 5 minutos, terminou o nosso tempo, e nós vivemos toda essa questão histórica.
O Esdras fez o melhor que tinha que ser feito para o seu tempo, para a sua época. Hoje nós temos um reflexo de tudo isso, e quando o apóstolo Paulo fala a respeito de julgo desigual, nós devemos ter cuidado com o julgo desigual, para a gente não cair num problema futuro, né? É melhor que a gente analise hoje todas as possibilidades. Claro que quando o sujeito vai casar, ele nunca casa com razão, ele sempre casa com emoção, ele sempre casa apaixonado, e ele vive apaixonado ainda uns tempos. E o fato é que depois você só vai passando a entender de verdade o que é um casamento depois do segundo, terceiro ano em diante. Até o primeiro ano, sinceramente, os sujeitos que mais pensam aqui, o primeiro ano ainda vivia meio boiando, né? Do segundo ano em diante é que ele dizia, rapaz, agora eu sou um homem casado, eu sou uma mulher casada, e a realidade agora é por aqui, acabou aquela coisa. E aí, então, até mesmo para você acertar nos dias de hoje, fica meio difícil, né? Mas o fato é que nós já temos uma grande luz das Escrituras, que ela se encarrega de dizer o seguinte, olha, que você fuja do jugo desigual. E isso, quando a Bíblia diz que fuja do jugo desigual, ele não está falando apenas de casamento, não. Se você pegar o texto, ele está falando de assuntos diversos do dia a dia. O negócio é que a gente pega muito e fica focado, como se parece que o texto fosse direcionado a matrimônio. Não, fuja de jugo desigual, porque que sociedade, ou como é que pode dar certo a sociedade da justiça com a injustiça? Está falando de muita coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho um sócio não cristão. Para que a gente viva uma igualdade na justiça, nós temos que trabalhar com equidade, com equilíbrio, porque senão vai haver uma injustiça entre nós. E eu, como cristão, vou atribuir essa culpa a Deus? Não. O meu patrão não é crente, mas eu sou subordinado a ele, trabalho na empresa dele e de lá tiro os meus honorários. Eu corro risco. Você está com seu filho numa escola estudando, numa creche, no ensino médio, ou até mesmo numa faculdade, recebendo e sendo ministrado por professores de ideologias diferentes. E, menino, você e seu filho lá está recebendo, olha, uma carga muito grande de informação que termina sendo um jugo desigual. E aí o apóstolo diz o seguinte, olha, analise tudo isso e fuja desse negócio. Agora deixa eu dizer para vocês vão fugir, mas não vai ser possível não viver com. Não tem como eu não andar no mesmo ônibus, não tem como eu não trabalhar na mesma empresa, não tem como eu não frequentar o mesmo ambiente, não tem como eu não vestir a mesma roupa da mesma loja, da mesma marca, não tem. Então o que vai fazer? Como eu devo administrar isso? Equilíbrio, sensatez, orientação divina. Somente assim a gente consegue. Amém? Graças a Deus. Terminou por hoje. Os irmãos podem, como eu falei no início, podem nos ouvir, tanto a mim como aos demais irmãos que ministram aqui na escola dominical, e podem questionar, podem mandar perguntas. Não diga só que foi bom, mas diga se que foi ruim e por que foi, não tem problema. Até porque, quando você faz isso, a gente pode ajudar a nossa congregação local. É uma forma. No passado você ouvia eu dizer algumas coisas aqui, e às vezes por falta de tempo, não de coragem, porque coragem a gente tem. Às vezes não tem tempo, né? De me dizer, irmão, foi assim, então você lá em casa, na sombra da sua casa, você digita lá, estou deixando público aqui que não gostei. Pronto, acabou. E a gente vai melhorando, é assim que funciona. Então nós temos hoje um canal que creio que vai continuar permanentemente agora, e é uma forma da gente estar participando e avaliando. Amém? Deus abençoe vocês. O próximo trimestre vai ser um assunto melhor de falar. Possivelmente vai ser Jó, não é isso? Vai ser Jó, e Jó está na classe dos livros poéticos das Escrituras. Então, se Deus nos ajudar, estaremos aqui. Em nome de Jesus. Próxima. Graças a Deus, cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor. Já estamos concluindo. Ouvimos um assunto extraordinário, que é o assunto sobre o que foi ministrado. A palavra de Deus, ela é uma dádiva, a palavra de Deus é um presente. Eu já falei algumas vezes, eu sou apaixonado, incondicional. Eu falei uma vez aqui que eu era apaixonado por Moisés, depois eu descobri, eu sou apaixonado pelo Deus de Moisés.
Mas eu gosto do Pentateuco. É extraordinário o Pentateuco. Por quê? Porque se você entende o Pentateuco, você fica fácil de entender o restante. Quando você entende o Pentateuco, quando você lê o Pentateuco, o que você vê no Pentateuco? Um Deus olho por olho, um Deus dente por dente, e um Deus de sim ou não. Passou disso, corta a cabeça. O Pentateuco é isto. Quando você lê o Pentateuco, ou você é sim ou é não. Se você é sim, se você é não, se lascou. Não tem isto. Mas quando você começa a estudar, você descobre no Pentateuco um Deus misericordioso, gracioso, de um amor que você acha que o amor de Deus, e eu creio nisto, é uma fonte sem fim. É isso que eu vejo do Pentateuco. Nós fomos ministrados sobre a questão que aconteceu há 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Esdra e Neemias desata aqui um emaranhado de nó cego. Eu sou de uma origem nordestina, e lá no Nordeste algumas pessoas exercem várias atividades, e algumas delas existe a atividade com couro, né? Cria roupa de couro, cria utensílios do lar, o tecido de trabalho, e eles aprendem e eles desenvolvem a dar nós. E tem um nó que nós chamamos lá de nó cego. O que é o nó cego? É o mais feio. É o nó mais feio. Então, o que Esdra desata aqui é um emaranhado de nó cego. Porque o primeiro nó que eu vi aqui, que eu fiquei assim, Jesus, que bagaceira é essa? O primeiro nó que eu vi aqui, na Bíblia, e que depois a graça de Deus usou de misericórdia de mim, foi o nó de Abraão. Que cabra! Quem é a mulher que quer ser casada com um cabra como Abraão? Primeiro nó. Primeiro, Abraão casa com uma meia-irmã. Que é isso, rapaz? O cabra não dispensou nem a irmã? A história diz que Sarai era meia-irmã de Abraão. Como se não bastasse, lá na frente, Abraão disse que Sara não é tua esposa, é tua irmã, e ele não mente. Porque, na verdade, era irmã. E aí vocês verem a história. E Isaaczinho aprendeu com Abraão, Isaac lá faz mais ou menos algo semelhante. Então, a história, a Bíblia é algo extraordinário. É algo extraordinário. Então, o que Esdra e Neemias que desata é um emaranhado de nó cego, que se você voltar, aí Paulo diz, não se apegue ao estudo de genealogias interminável, porque vocês vão encontrar tanto nó, que vocês não conseguem passar. Outro nó, ainda voltando para o Pentateuco, outro nó que eu encontrei aqui, o de José. José é um nó complicado. José é um nó complicado. José casa com a egípcia. Todos os filhos de Jacó tiveram direito a uma herança. José teve duas. E Deus dá um nó na cabeça de José e na cabeça de Jacó. Quando Jacó estava no leito de morte, eu estou entendendo, os nós que a gente encontra, que se você for desatar, eu aconselho, não desate. Deixa que Deus vai resolver a questão. Esses nós, é Deus dizendo, não procure a perfeição no homem, não vai achar. Procure a perfeição em mim. Em mim vocês encontrarão perfeição. É isto que a Bíblia nos ensina. Nós sempre caímos no erro procurando perfeição no homem. Meu irmão, por que tu está triste? Pastor. Se estivesse falando para Jesus, não estava triste. Meu irmão, por que você está triste? É a escola dominical. Se estivesse orando para Jesus, não estaria triste.
olha para Deus, porque no homem nós vamos encontrar nó. Quando Jacó está no leito de morte, ele chama os teus filhos para abençoar. E quando José entra, aí Jacó diz, traz os seus 2 meninos. Aí José, já esperando, imaginando, ele vai abençoar, colocou Manassés, o primogênito, ao lado de Jacó, e colocou Efraim, o segundo, do lado esquerdo de Jacó. Quando Jacó foi abençoar, Jacó cruza a mão, coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Aí José diz, papai, está errado. Aí papai diz, não está errado não, é assim que vai ser. Olha o nó na cabeça de José. Como que ele vai abençoar Efraim? Subiu a primogênita é Manassés. E agora Jacó abençoa Efraim, e Efraim se torna a segunda maior tribo, mais importante das 12. Quando o reino foi dividido, a tribo de Efraim é a mais importante do reino do norte. A maior, a mais influente. E Judá é a tribo influente do reino do sul. Já estou eu entrando na história, mas já estou encerrando. É só uns nós que aparecem para que você possa entender. Quando você lê a genealogia, você acha um nó, diz, isto aqui é incabível. O nó de Judá. Judá contrata uma mulher que se disfarça de prostituta, paga fiado, eu nunca tinha visto isso. Ele pagou fiado. Ele contrata a prostituta, não tem dinheiro para pagar, paga fiado, para pagar depois. Essa mulher tinha coragem, para pagar depois. Bom, igreja, eu não estou inventando, está na Bíblia. Agora o nó maior é que o filho deste relacionamento entra na genealogia. Desata esse nó, por favor. É Deus dizendo, não procure a perfeição no homem, a perfeição vocês acham em mim. A perfeição está no Senhor. Eu me maravilho, porque eu fiquei no Pentateuco, porque não deu tempo de chegar nos outros ainda. Minha paixão. Como que Deus chama um assassino para liderar o teu povo? Porque Moisés é um assassino. Um assassino fugitivo que nunca pagou pelo crime que cometeu. Quando que ele cometeu assassino? Lá no Egito. Ele fugiu do Egito para não ser morto. Ele cometeu um crime, ele assassinou um egípcio. E cai fora. E 40 anos depois, ele volta dizendo, agora liberta meu povo. Acho que já tinha prescrito o crime. Por isso que ele voltou. E Deus escolheu este homem. E Deus ainda disse mais ainda, eu falo com ele face a face. Então não critique Moisés, que eu falo com ele face a face. Aí você vai entender essas coisas? Não. Só quem pode nos dar esse entendimento é Deus. Por isso que eu hoje estou aqui. Por isso que você hoje está aí. É porque é Deus que faz estas coisas. O amor de Deus pelo homem é insondável. É algo assim, sem explicação. Então deixo esta sua reflexão. Que Deus nos ajude a entender estes nós. E aquilo que você não entendeu, a Bíblia tem uma resposta. Deuteronômio 28. Ou é 28, 29? 29. As coisas reveladas são para os homens, as coisas não reveladas são para Deus. Então, se você não entendeu, daquele dia, quando chegar diante de Deus, você vai ter resposta para essas perguntas. Até porque quando chegar naquele dia de Deus, eu não vou estar preocupado com este negócio, né? Não vou ter mais questão. Eu vou dar graças a Deus a chegar lá.
Eu estava analisando esses dias e me veio uma pergunta, e quero fazer uma pergunta para a igreja, em especial para as mulheres. Por que só tem homens ministrando na escola dominical? Por que as irmãs não se interessam? Hã? Ou será que é o superintendente que não coloca as irmãs? Porque se for o superintendente que não coloca as irmãs, quando terminar o culto, eu convido os irmãos, as irmãs vão se retirar e nós vamos ter uma conversa com o superintendente. E se você vê as cadeiras voando, não se preocupe, é a unção de Deus que está descendo. Mas não é o superintendente. Agora, me vê assim, mas por que só as irmãs ministram? Só os irmãos? É porque as irmãs precisam, né? Também se desenvolver, porque não é só os homens. O judaísmo é um contexto muito machista. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E o cristão não tem essas questões. Para finalizar, falar do céu, isso aqui é só para descontrair. Eu não sei se eu já falei para os irmãos essa história que eu ouvi, mas se eu já falei, você vai gostar do mesmo jeito. E se eu ainda não falei, você vai gostar sim. Eu ouvi um texto de um pastor americano, na época de 90, no ano de 90, foi um ano de muitas revelações e de muita gente que era arrebatado e ia ao céu. Vocês já viram esse testemunho de gente que era arrebatada e voltava contando uns relatos assim, que de arrepiar o couro da cabeça. Mas há alguns dias, alguns meses atrás, eu ouvi um texto de um pastor americano que foi ao céu. Não sei por que ele foi, mas foi. E ele voltou contando um relato que de primeiro momento me deixou um pouco triste, mas ele falou que chegou no céu e um anjo foi mostrar o céu para ele. E lá no céu tinha assim umas mansões linda, e aí ele olhou assim, e quem é que mora nessas mansões? São os servos do Senhor, que fizeram a vontade, que pregaram a palavra, aqueles, né, que não se corromperam com o mundo, eles moram aí, e nessas mansões. Aí ele olhou assim e viu uns galpões grandes, muitos galpões grandes assim. Aí o pastor olhou assim e perguntou, e aqueles galpões, o que é? Aí o anjo falou, não, aqueles galpões são aqueles irmãos que não cumpriram bem, que não viveram muito direito. Aí eles aqui vivem como se fossem um albergue. Aí eu falei, aí eu pensei, meu Deus, eu vou me esforçar, eu estou orando, e se chegar lá eu tiver que morar no albergue, vai ter uma quizumba. Não, você resiste o pecado aqui. Você levanta domingo, 7 horas da manhã, faz o café, leva para tua esposa na cama. Eu faço isso todo domingo. A bichinha já tá manhosa, já fica lá esperando o café na cama para vir para a escola dominical. Aí eu vivo 30 anos fazendo isto. Eu morro, vou morar no céu. Chega lá, sou surpreendido que eu vou morar no albergue, vai ter um barraco. Irmãos, como que você vai no céu e volta dizendo uma história dessa? Eu vejo lá o pastor Paul morando numa mansão e eu ter que dividir um albergue. Rapaz, gente, imaginou chegar eu e o Flávio lá brigando, eu quero o de cima. O Flávio disse, quem vai dormir em cima sou eu, porque você ronca muito. Aí eu vou dizer, eu não posso viver aqui porque eu tenho rinite, e aqui tem poeira. Aí o anjo disse, não, de cada 1000 anos passa o pessoal aqui da limpeza tirando a poeira. Aí o Flávio disse, eu não posso dormir aqui porque eu tenho problema com mofo. Aí o anjo disse, não se preocupe, a cada 100 anos o pessoal vem limpar aqui, não tem problema com isso. Não vão criar problema. Então eu quero dizer para você que se nós tentar desatar esses nós, você vai morar no albergue. Então, como eu não estou interessado em desatar nó, eu espero morar na mansão. Se eu chegar lá e me mandarem para o albergue, eu digo, quero voltar porque eu vim para o lugar errado. Que Deus abençoe vocês. Logo mais à noite nós temos um culto abençoado, e que vocês possam voltar para casa e não leiam esse texto, pastor, que falou essa história do albergue, porque isso não é verdade, esquece isso. Nós vamos começar a orar para que haja um tremor no céu e todos os albergues caiam por terra e no lugar dos albergues seja construído mansões, amém? Que
Que Deus abençoe a todos, fiquemos em pé. Se você trouxe a sua oferta desta manhã, traga, coloque aqui sobre o gasofilaste, nós estarmos orando. E estarmos encerrando os trabalhos. Às 18 horas nós temos aqui um culto abençoado da parte de Deus. Não, o pastor chegou, o pastor vai fazer essa oração. Ele já está chegando aqui. Primeiro ele dá alguns avisos, se tiver alguns avisos, amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, já justifiquei minha ausência aqui pela manhã, mas eu estou num propósito de fazer visita todos os domingos pela manhã. Então nós fizemos 2 visitas muito gostosas agora pela manhã, e eu vou continuar a fazer essas visitas, tá? E quero então desejar vocês um belo domingo e contar com a presença de cada um de vocês logo mais às 18 horas, onde nós teremos aqui, uma missionária ministrando a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Até o Paul estava aí, mas eu sei que o Paul é de casa, ele não vai ficar bravo comigo, né? Em nome de Jesus, tá? E quero também orar pelo seu dízimo, pela sua oferta. Você que está em casa agora neste momento, prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta, para logo mais às 18 horas você estar na igreja, dizimando e ofertando, porque Deus o escolheu, você, a nós, para manter esta obra dele aqui funcionando, pregando a palavra de Deus, amém? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um ensino, agradecendo a Deus por esta oferta, por esse dízimo que está aqui na minha mão, para a honra e a glória do Senhor. Soberano Deus que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento, Pai eterno, Pai querido, muito obrigado pelo ensino da tua palavra que o teu servo trouxe. Muito obrigado, Senhor amado, pelos irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Pai eterno, Pai querido, por aqueles irmãos que estão em casa agora neste momento, assistindo este culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e abençoa, Senhor amado, o nosso culto logo mais às 18 horas, Senhor, que eu possa ter um mover do Espírito Santo de Deus logo mais à noite aqui, que as visitas que chegar aqui possam ser embriagadas, Senhor, com a essência do Espírito Santo. Pai, nós precisamos ganhar vida para Ti, Senhor, nós precisamos ganhar alma para Ti, Senhor. Então envia, Senhor amado, logo mais à noite, pessoas não convertidas, Senhor, para estar conosco aqui na igreja, Senhor, porque nós estamos aqui dispostos a pregar a Tua palavra, nós estamos aqui dispostos a cuidar das Tuas ovelhas. Agora, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós apenas pregamos a Tua palavra. É isso que eu te peço, Pai. Abençoa o culto de logo mais à noite. Abençoa as participações. Abençoa a nossa equipe de louvor. Abençoa a mensageira desta noite, Senhor, para que nós possamos, Senhor amado, cada vez receber uma porção dobrada de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ligue para um amigo, ligue para uma pessoa conhecida e convide ele para estar conosco logo mais à noite. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo, e todos digam. Quem disse amém, pode despedir do teu irmão em nome de Jesus.